A paz do Senhor a todos. Quero compartilhar com os irmãos mais uma mensagem da parte do Senhor, né? E hoje vamos estar falando sobre a vida eterna, né? Que é tão importante para nós, né? Então nós vamos inicialmente, né, ler o que diz no capítulo 3 de João, né, no versículo 16, né? E aqui diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê que vida eterna, né, foi o principal objetivo de Deus, né? Quando Ele enviou seu Filho a este mundo, né? Então, foi justamente por amar a nós que Ele enviou o seu Filho unigênito, né? Para que a gente tenha vida eterna. Vida eterna é o melhor lugar, né, que nós poderíamos estar na presença do Pai, né? E na condição de filho, né? Ver com esse grande amor de Deus para conosco, né? Ele nos colocou no melhor lugar, né? E entregou o que tinha de melhor. Então, vida eterna é o grande objetivo de Deus. E o que é vida eterna, né? Lá no capítulo 17, versículo 3, né? Aqui nesse capítulo onde Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? E no versículo 3 desse capítulo diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, vida eterna é conhecer a Deus, né? Nós não chegamos à vida eterna sem conhecer a Deus, né? Nós conhecemos o Pai através do Filho, né? Então, conhecendo o Filho, nós também conhecemos o Pai. Mas é necessário conhecer, né? É que nós vamos ver mais adiante. Então, aqui no 14:6, Jesus disse, versículo bastante conhecido, né? Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, veja aqui, não basta a gente entrar por esse caminho, né? O caminho de Jesus. Mas é necessário conhecê-lo para que tenhamos vida nele, né? Então é necessário essa etapa. Nós não podemos pular essa etapa, né? Achar que a gente entra no caminho já tem lá direito à vida eterna, né? Sem conhecer a Deus. Não, nós temos que conhecer a Deus. Nós entramos pelo caminho, mas nós temos que conhecer a Deus para ter vida. Senão nós não teremos vida. E aqui diz que Jesus, Ele é o caminho e a verdade, né? Então, a verdade é importante, né? E o que é a verdade, né? Aqui no capítulo 17, né? Na mesma oração que Jesus fez aos seus discípulos, né? No versículo 17, capítulo 17, diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós sabemos que a palavra do Pai é que é a verdade, né? E o Pai só deu ao Senhor Jesus trazer esta palavra a nós, né? Não foi dado a nenhuma outra pessoa, né? Somente ao seu Filho, né? A Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então, aqui nós vamos ver justamente isso. Quando a gente pega no capítulo 12 de João,
Eu vou ler aqui os versículos 49 e 50, né? Então, no 49 diz o seguinte: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E no 50 diz: e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito, né? Então veja, tudo que Jesus falou, né, foi tudo que ele ouviu do Pai, né? Ele não falou nada de si mesmo. Ele trouxe para nós a palavra do Pai. Por que é tão importante a palavra do Pai? É através da palavra do Pai que nós nos tornamos filhos de Deus, né? Porque não há outra palavra, sabe? E a palavra do Pai é a verdade, né? Então é isso que a gente vai ver aqui. Olha, que Jesus, a verdade veio por Jesus, né? Logo no capítulo 1, no versículo 17 de João, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? Então, não foi dado a nenhuma outra pessoa trazer esta verdade, ela veio por Jesus, né? E aqui no capítulo 3, versículo 5, aqui Jesus nos mostra, né, o que é necessário a gente fazer para entrar no reino de Deus, né? Então, veja bem, no capítulo 3, versículo 5, Jesus respondeu a Nicodemos, né? Aqui é Jesus com Nicodemos, e Jesus aqui está falando a Nicodemos, né? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja como é importante nascer da água e do Espírito, né? É um novo nascimento, né? Então, água quer dizer o quê? Água é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ele é um alimento espiritual, né? Água representa a vida, né? Nós necessitamos de tomar esta água para termos vida, né? É como um alimento físico. Se a gente não comer, a gente acaba morrendo, né? A água tem essa função de nos manter com vida, né? Então é necessário a água, né? Então aqui no João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, Jesus está falando que a carne não tem proveito nenhum. O Espírito é o que vivifica, né? Então, é por isso que o nascer de novo é quando a gente morre, né? Na carne e nasce no Espírito, né? Morrer na carne é assim, é deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do Pai, né? Esse é o novo nascimento, né? Então aqui em João 4,14, né? Fala um pouco sobre a água, né? Que nós tínhamos falado lá em cima, né, no versículo anterior. Jesus aqui diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Então, à medida que a gente vai nos enchendo da água, né? A água é a palavra de Deus, né? E esta palavra gera em nós vida, né? Então, é através da palavra que nós recebemos o Espírito Santo. Ele não vem de outra forma, né?
E o Espírito Santo da verdade, ele só vem através da verdade, né? A palavra do Pai. Lá em João 14, 23, esse versículo diz isso, olha, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada, né? Para todo aquele que guarda a palavra, né? A palavra do Senhor. Aqui ele enfatiza bem, guardará a minha palavra, né? Não é guardar a palavra de outros, não, é a palavra dele que nós temos que guardar, né? E ele diz, olha, e meu Pai o amará. E uma promessa que ele nos faz é essa daqui, ó. E viremos para ele e faremos nele morada, né? Como é que ele faz morada? Pelo Espírito Santo, né? Passa a habitar dentro de nós, né? Para todo aquele que guarda a sua palavra. E aqui no capítulo 14, menos 26, né? Versículo 26, diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o que quer dizer isso daqui, né? É necessário a palavra, né? Para que a gente venha receber o Espírito Santo, né? Nós sabemos que nós recebemos através da palavra. Mas uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que passa a nos dirigir, a nos guiar, é Ele que passa a nos ensinar todas as coisas, né? E ele aqui diz que, e fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, quer dizer, o Espírito Santo nos faz lembrar de toda a palavra de Deus, né? Então a gente sabe, olha, nós temos que conhecer a palavra, né? E através da palavra recebemos o Espírito Santo, né? O Espírito da verdade, né? Então o Espírito Santo, ele passa a nos guiar, né? Em todos os caminhos, é Ele que vai, né? E Ele nos fará lembrar de toda a palavra do Senhor Jesus, aquilo que nós já temos lido. Em cada situação, né? Ele nos dá da sua palavra, né? Sempre há uma palavra, há uma saída que o Senhor nos dá, né? Então, aqui diz assim, olha, em 1 João 2,27, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, o Espírito Santo, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, né? Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aqui então, na Epístola de João, ele está reforçando isto, né? Que uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, nós não temos necessidade de que alguém nos ensine, né? Tudo que nós queremos saber, nós perguntamos a Ele, e Ele nos responde, né? Deus não deixa nenhuma pergunta sem resposta, né? Então, e é Ele que vai, a partir de então, nos direcionando, né? É necessário isso, que a gente receba o Espírito Santo, né? É a garantia da nossa salvação, né? É passar da morte para a vida, sabe? Mesmo estando aqui na terra, nós já passamos da morte para a vida, né? Através do Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação, né? E daí para frente, a gente só tem que confiar, porque Ele passa a dirigir nossa vida, né? Às vezes podemos passar por momentos difíceis, né? Momento de tribulação, mas nós temos que confiar, por quê? Porque Ele está em nós, né? Uma vez que o Espírito Santo entra dentro de nós, Ele não sai, né? Ele ficará conosco para sempre, assim que diz a palavra, né? Então, Ele não vai nos abandonar, né?
Então, mesmo que a gente venha fazer alguma coisa errada, né? Ele está no controle de tudo, né? Porque as coisas que a gente às vezes faz, né? Ele vai nos ensinando, né? A cada momento, né? A cada coisa que nós fazemos, né? Ele vai nos direcionando. Quando nós não agradamos a Deus, não está ninguém falar não, a gente sente, né? Opa, isso daqui que eu fiz, não, acho que não agradou a Deus, né? E a gente se conserta, né? É assim que o Espírito vai trabalhando na nossa vida, ele vai nos moldando, né? É dessa forma, né? Aqui no capítulo 2, né, de João, aqui tem uma coisa importante. Foi o primeiro milagre que Jesus fez, né, quando iniciou seu ministério, foi transformar água em vinho. Mas aqui não foi uma mera transformação de água em vinho, né? Na verdade, ele veio mostrar por que veio, sabe? Há um significado especial nesse primeiro milagre de Jesus que nós vamos ver, né? O que Jesus aqui quer nos ensinar, né? Aqui fala sobre as bodas em Caná, água feita vinho. E no capítulo 2, versículo 3 diz assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho, né? Em determinado momento da festa, a mãe de Jesus falou assim, falou para Jesus: não tem vinho. Agora vamos pensar bem, que vinho é esse que acabou, né? O vinho que acabou foi o vinho velho, sabe? O vinho velho acabou. E Jesus veio trazendo para nós um novo vinho, né? Um novo entendimento. Nós vimos que a graça e a verdade veio por Jesus, né? É coisa que não existia antes, né? No Velho Testamento não tinha isto, né? Eles não conheciam nem a graça, né? Que é o amor de Deus para conosco, né? E não conhecia a verdade, porque a verdade só veio através de Jesus, né? Então, a partir daí, é um novo entendimento, sabe? Não é mais o Velho Testamento. E nem devemos misturar vinho velho com vinho novo, né? Ainda que a gente pegue o vinho velho e dê uma roupagem nova, ele nunca será novo. Por quê? Porque no fundo é um vinho velho. Então vinho velho é vinho velho, né? E Jesus agora nos ensina a olhar para frente, né? Toda vez que a gente recorre ao Velho Testamento, na verdade estamos olhando para trás, sabe? E nosso olhar agora é para frente, né? Então disse Jesus, né? Depois que terminou o vinho, Jesus falou assim: olha, aos empregados, né, que estavam lá na festa, né? Jesus disse: enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima, né? E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, né? Se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, veja bem, talha somos nós, né? Água é a palavra de Deus, né? Então, à medida que nós vamos nos enchendo da palavra de Deus, ela gera dentro de nós vida, né? Gera vida, porque a palavra de Jesus, ela é espírito e vida, é a única palavra que gera vida em nós, né? Eu não vou entrar num outro assunto, mas
A gente tem que entender que a palavra de Jesus é uma palavra diferenciada de todas as outras palavras, né? Porque a palavra de Jesus, ela gera vida, né? Para a gente entender a importância da palavra de Jesus, nós vamos ver isso numa outra oportunidade, que é a palavra do Criador, né? Se nós olharmos para o universo, né, e vermos as coisas que foram criadas pela palavra, a gente vai entender a importância da palavra, né? Não só de ter criado todas as coisas, mas de até hoje ter sustentado todas as coisas, né? O universo é como um relógio, assim, tudo funciona de forma integrada, né? A gente vê os planetas girando em torno de si mesmo, girando em torno do Sol, né? Produzindo o dia, a noite, as estações do ano. É uma velocidade constante, é uma distância permanente e tudo em movimento, né? Isso é sinal que Deus está sustentando tudo isso, né? Aquele que está sustentando todo o universo é que nos traz essa palavra, né? Então, a palavra de Jesus, não há nenhuma outra palavra comparada à palavra do nosso Criador, né? Ele nos criou. Então, é assim, quando a gente se enche da palavra, ela vai gerar em nós vida, né? Então, a gente vê que quanto é importante o novo nascimento, né? Quando a gente olha, assim, a morte e a ressurreição de Jesus, né? Representa um novo nascimento, né? Representa o morrer na carne e nascer no Espírito, né? Então, a ressurreição do Senhor Jesus, ele é isso, olha, ele é um divisor de águas, né? O que ficou para trás é como se fosse o velho homem, o Velho Testamento. A partir da ressurreição, agora, não é mais a lei, sabe? Não é mais a letra. Agora é a lei do Espírito, né? Tanto é que quando Jesus ressuscitou, né? Ele foi ao Pai, mas retornou aos discípulos, né? E batizou os discípulos com o Espírito Santo, né? Iniciando ali uma nova fase, né? Agora não é mais letra, não é mais carne, agora é a direção do Espírito, sabe? Isso é que é importante, que a gente possa nascer de novo para mudar de fase, sabe? Passar para a fase, né, que Jesus trouxe a nós, né? E que ele deu esse exemplo, né, batizando os seus discípulos com o Espírito Santo, porque eles ouviram a palavra do Senhor, e assim somos nós, quando damos ouvido à palavra do Senhor, vai ocorrer em nós um novo nascimento, o nascimento do Espírito, né? Isso é que é importante, né? Que a gente tenha a nossa salvação, né? Porque uma vez que nós somos salvos, né? Nós não precisamos orar por nós mesmos, porque nós já estamos salvos. Agora, o nosso olhar é um olhar de Jesus, é olhar para o outro, sabe? Que ainda não foi salvo, né? Então, isso que é importante. Então, até a ressurreição era a letra, né? E a letra é assim, ela é útil para nos levar à salvação, né? Para nos levar a receber o Espírito Santo. Mas quando nós recebemos, aí já é outra fase, né? Então nós temos que passar de fase, sabe? Nós devemos seguir ao Senhor Jesus, né? Porque depois é a direção do Espírito, né? Então, aqui no João 3,6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é
espírito. Aqui no versículo 8 diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que nasce do Espírito, aquele que tem o Espírito Santo, ele passa a ser dirigido pelo Espírito, né? Aí não é mais você, sabe? Ainda que você faça coisa errada, alguma coisa, mas o Espírito Santo, ele está no controle de tudo, né? A gente tem que confiar, né? Ainda que nosso barco balance, passe por lutas, tempestade, a gente tem que ter essa confiança de que Ele está em nós, né? Nós temos que descansar nele, né? Saber que o grande objetivo do Espírito Santo é assim, é nos levar à presença do Pai. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, né? Jesus disse lá: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Ele que vai nos levar ao Pai através do seu Espírito, né? E o Espírito Santo não falhará no seu propósito, né? Deus não falha, sabe? Ele tem esse propósito de nos levar à presença do Pai e nós podemos ficar tranquilos que nós chegaremos lá, né? Pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Amém? E aqui diz no 16:13, diz assim, olha: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, ele nos guia em toda a verdade, né? Nós só conhecemos a verdade quando recebemos o Espírito da verdade. Aí nós conhecemos a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Jesus, ele é a verdade. E quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos também o Pai. Porque só podemos conhecer o Pai através do Filho. E aí nós vamos ter uma comunhão perfeita com o Pai e com o Filho. Por quê? Porque estamos agora no mesmo Espírito, né? No Espírito da verdade. Aí há uma comunhão perfeita, né? Lá em 1 João diz que quando nós temos essa comunhão perfeita, né? Nós temos comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, é importante isso. A gente estar unido ao Pai, estar unido ao Filho, né? Então, aqui no 5:24, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, isso é todo aquele que crê na palavra do Senhor Jesus. Aqui uma promessa do Senhor, de que nós não entraremos em condenação, mas nós já passamos da morte para a vida, né? Então, isso é importante, a gente já ter vida, né? Através do Senhor Jesus. Esse foi um direito que Ele nos deu, lá no capítulo 1, né? Versículo 12, e todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Aos que creem no seu nome. Então, é o cumprimento de uma promessa, né? Que Deus está nos dando, né? Então, quando o Jesus, ele ressuscitou, né? Ele veio ter um encontro com seus discípulos, né? E lá no capítulo 20, 22, diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, né? Então, aqui, que eu havia dito, né, antes, que hoje não é mais a letra, né? Hoje é a lei do Espírito, né? É Ele que dirige as nossas vidas. Mas nós temos que receber o Espírito Santo, né? Para ser dirigido por Ele.
E nós só podemos chegar a receber o Espírito Santo quando nós guardamos a sua palavra, né? A palavra da verdade. É através da palavra da verdade nós vamos receber o Espírito da verdade, que é o Espírito de Cristo. Aí vamos conhecer a verdade, porque o Pai é a verdade, o Filho é a verdade e nós seremos também da verdade, um só Espírito. Amém? Isso aqui é importante, ter o mesmo Espírito. Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, mas meditem nestas palavras, né? Porque eu creio que a palavra de Deus, ela é diferente de todas as outras. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela gera vida, né? É diferente de todas as outras palavras. Por isso eu sempre cito, não falo a minha palavra, mas falo a palavra do Senhor, porque eu sei que é a palavra dele que gera vida, né? Então fique na palavra dele. Amém? Deus abençoe a todos.